Então, se você não entende pessoas, você não entende negócio. Se você não tiver noção do que você quer para sua empresa, não é o seu colaborador que, por osmose, vai ter a noção por você. No final do dia, empresas são feitas de pessoas, cara. 100% dos meus clientes são pessoas, 100% dos meus fornecedores são pessoas e 100% dos meus colaboradores são pessoas. E aí, pessoal, mais um podcast na área aqui do nosso canal. Eu sou o Matheus Germano e aqui você sempre encontra informações ligadas a empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, tudo que uma carreira promissora precisa. E hoje eu tenho o prazer de anunciar o convidado do dia, meu querido amigo Lucas Maurício. Seja bem-vindo, viu? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer receber você. Lucas é um amigo de longa data, profissional, não profissional, mas amigo pessoal de longa data, já, né? E Lucas, para começar, vamos começar se apresentando aí já. Fala um pouquinho de você, de onde que você vem, oriundo de onde? Advindo de onde? Advindo de onde e o que você faz na sua vida? Beleza, então vamos lá. Advindo de Minas Gerais, né? Mas eu sou joseense, nasci aqui, mas cresci lá nas bandas de Minas Gerais. E já estou bastante tempo de volta aqui em São José. Vim justamente para fazer o que todo mundo faz, né? Estudar, trabalhar. E falando um pouquinho de carreira, né? Eu sou formado em psicologia, né? Sou psicólogo e especializado em gestão de pessoas, de desenvolvimento de carreira e liderança. E já faz mais de 10 anos já na área de recursos humanos, né? E recentemente agora passei também com atendimentos clínicos também, né? Mas a minha carreira toda focada na parte de recursos humanos, de gestão de pessoas. Já passei por algumas empresas bem legais, algumas multinacionais, como Stefanini, né? Que é uma empresa de tecnologia, a Embraer também, né? E agora no grupo CCR, o grupo Motiva, né? Onde já passei por vários subsistemas de RH, né? Então consegui já passar por recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, talent management, que é a gestão de performance, de desempenho. E agora, os últimos anos, eu estou dedicado como consultor interno de recursos humanos, né? Que é a função de parceiro de negócios, né? Que eles chamam de recursos humanos, que atua como um consultor interno de gestão de pessoas, de RH. Legal, legal. Eu estava muito ansioso por esse tema, principalmente, e quando a gente estava fazendo a listinha assim, de quem ia vir, eu já pensei logo do seu nome, porque assim, quando a gente fala de empresa, de empreendimento, enfim, de carreira profissional, afunila tudo para no final para pessoas, né? Quando a gente fala de empresa, a gente fala de pessoas. A gente não consegue montar uma instituição, enfim, algo grandioso sem pessoas empenhadas, sem pessoas que se doam ali, né? Que estão no mesmo propósito. E eu queria conversar um pouquinho com você justamente nesse âmbito dessa parte de desenvolvimento de carreira, de performance, né? Hoje a gente vem... eu estava conversando essa semana com alguns empresários e todos reclamaram da mesma coisa. E eu já queria começar fazendo essa pergunta. Cara, a dor do momento que eu vejo que a galera tem muito grande é contratação. Poxa, fazer admissão é muito difícil, a galera não quer trabalhar, o perfil mudou, enfim, a galera não está conseguindo encaixar os recrutadores ali com os candidatos. Com isso eu te faço uma pergunta. Você acha que isso é uma coisa, uma característica dessa geração mesmo? No sentido de, cara, tá mudando o perfil, as empresas precisam mudar também o que esperam, ou você acha que realmente a gente teve um retrocesso nessa questão de querer trabalhar, de candidatos, enfim, de empenho mesmo? Essa pergunta é bem boa, né? É a pergunta de um milhão, né? Porque realmente há essa dificuldade geral no mercado, com essa dificuldade de contratação. Todas as empresas estão passando por isso, né? Mas, tipo assim, eu não acho que não é nem uma questão dessa geração especificamente. Porque se você parar para pensar assim, você vai lembrar, quando você era mais criança, alguma coisa, você já ouviu seu avô falar, ou seu pai falar assim, pô, esses jovens de hoje em dia não querem saber de nada, né? Então eu ouvia meu pai falar isso, eu ouvi meu avô falar isso, e quando você olha assim também para a história, você sempre vê que a geração jovem que está entrando no mercado de trabalho, ela sempre é rotulada como uma geração que não quer trabalhar, que não quer saber de nada, sempre foi assim, né? Por causa do momento que eles estão vivendo, né? Dessa transição para a fase adulta, aí entra um pouco de psicologia também, né? Essa questão do amadurecimento ali, então já assumindo responsabilidades, não saber muito bem o que é da vida, né? O que é de carreira. Então é uma característica dessa geração da geração jovem, de uma forma geral, de quem está nessa fase ali dos 20, 25 anos ali, tem essa característica própria deles de ser uma geração um pouco que a gente sempre rotula como não quer nada com a vida, né? Mas é o momento de vida que eles estão vivendo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem algumas questões hoje em dia que atenuam essa situação, né? Eu acho que mudou muito a perspectiva do jovem hoje em relação ao mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho informal, digamos assim,
hoje ele é muito valorizado e reconhecido entre o público mais jovem, o que há alguns anos atrás não era, né? Então, por exemplo, hoje trabalhar pela internet, né? Trabalhar sozinho, desenvolvendo alguma coisa, uma habilidade sua por meio da internet, da tecnologia, existem muitos jovens que conseguem fazer isso hoje. Se a gente voltasse há 15 anos atrás, essa opção não teria, né? Isso eu acho que é um ponto a considerar. Também eu acho a democratização, se a gente pode dizer assim, ou a possibilidade de você estudar qualquer coisa com muita facilidade, às vezes com qualidade duvidosa do que você está estudando, eu acho que também é um outro ponto que também dificultou um pouco para essa geração, que meio que a banalização do diploma, né? Que eu acho que era para ajudar, mas acabou atrapalhando um pouco também para esse pessoal, que você vê muita gente diplomada, mas na hora da entrevista você não vê gente qualificada, né? Então isso também gera uma dificuldade para os recrutadores, porque antigamente se você pegava um currículo e olhava as certificações ali, você já tinha uma certa segurança, né? Hoje em dia você já não tem mais isso, por conta dessa situação que se encontra o ensino superior no Brasil como um todo, né? Então essa questão também mudou, a questão da própria tecnologia e a perspectiva, essa questão deles, o relacionamento do jovem com o trabalho também. Então hoje tem muito essa questão do propósito, de fazer algo que faz sentido para mim, e os jovens não estão conseguindo encontrar, né, essa geração não está conseguindo, as empresas não estão conseguindo também estar nesse processo de evolução, dessas empresas conseguirem se adaptar também para esse novo modelo, esse novo mundo do trabalho, né? A galera quer muito mais flexibilidade, né? Menos horas de trabalho, né? Ou a galera não está muito afim dessas carreiras muito tradicionais, né? Então, eu acho que o mercado de trabalho está nessa evolução, a gente é muito diferente, né? Hoje, as carreiras hoje do que as carreiras eram há 10 anos atrás, mas eu acho que ainda existe esse conflito, né? Então, resumindo, acho que pela própria característica do jovem, que é inerente do jovem, sempre vai ser assim em todas as gerações, e mais outros fatores, que eu acho a tecnologia, a questão da educação, essa nova relação das pessoas com o trabalho que mudou também, sabe? Entendi. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando e realmente é verdade. Hoje a gente tem uma facilidade para conseguir diploma muito grande, né? Então, assim, a gente tem cursos baratíssimos. Você faz faculdade por R$50 por mês. Sim. Né? E ao mesmo tempo que isso é bom, no sentido de acesso à informação, educação, isso sempre é bom, de uma certa maneira deixa um pouco superficial, né? As profissões, enfim. Então, antigamente, o cara, poxa, exemplo, você é contador, vou falar da minha profissão, você é contador. O cara, ele entrava numa faculdade, ele ralava para pagar, porque a prestação da mensalidade de uma faculdade era alta, era presencial, o cara, ele tinha que se esforçar teoricamente muito mais, né? Hoje, teoricamente não, na prática mesmo, porque hoje você consegue um diploma com muito mais facilidade, e realmente o que você falou faz sentido. Então, eu acredito que quando a gente vai fazer uma contratação, o nível de experiência ou de conhecimento que a gente espera não está sendo atendido também como recrutador, né? E por outro lado, você falou uma coisa também que faz muito sentido, que que eu vejo muito, que é a venda desse sonho para o jovem de liberdade, de, cara, ganhar dinheiro de maneira, entre aspas, fácil, né? Sem tanto esforço, sem tanta especialização, trabalhando na internet, enfim. Mas, na verdade, a gente percebe que isso é uma grande ilusão também, né? Sim. Porque, assim, isso que a gente vê, essa galera que vive e ganha dinheiro fácil, é uma parcela muito pequena, né, da população como um todo. E daí você falando isso, eu fiquei pensando, cara, eu como recrutador, eu entendo isso, que realmente há uma mudança da minha geração para essa geração, para o cenário atual. Só que como que eu consigo fazer para recrutar, ou o que eu consigo avaliar numa contratação para eu conseguir pegar alguém para eu desenvolver nesse sentido? O que eu precisava olhar ali de características básicas, por mais que eu entenda e já espere que não venha com tanta informação ou com essa profundidade de querer trabalhar, né, de persistir, mas o que eu consigo analisar ali nessa entrevista, captar como premissa, pelo menos? Ok. Eu acho que aí entra muito a questão que você fala bastante, né, mas às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade ainda de entender e realizar isso na forma prática. Mas é a contratação por competência, né? Você valorizar muito mais a competência e se dedicar na entrevista a entender muito mais se a pessoa tem as competências que você busca do que de fato ali a diplomação ou o conhecimento, alguma coisa do tipo, né? E quando a gente fala da competência, a gente está falando muito, né? Basicamente, quando você vai na literatura, você vai entender que competência é a junção de 3 coisas, né? Que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, né? O conhecimento, você consegue ali avaliar, é o mais fácil deles você avaliar se a pessoa tem ou não tem.
Mas nesse momento, quando a gente está tendo dificuldade de encontrar pessoas com o conhecimento que eu preciso, né, já pronta ali, que vai chegar, sentar e fazer, não precisa ensinar, já que a gente está vivendo num momento onde está difícil encontrar isso no nível que a gente precisa, a gente tem que focar a nossa entrevista muito mais na habilidade e na atitude, né, que são os outros 2 pilares da competência, né. Então, o que eu sempre recomendo, eu sempre, como consultor interno e desenvolvimento de liderança, eu sempre trabalho com os líderes que eu atendo, eles desenvolverem a habilidade deles de fazer uma entrevista baseada em competência. Né? E isso não é tão simples de fazer, porque é muito mais fácil você fazer um sim, não, sim, não, sim, não, né? Ah, você tem isso? Não. Você tem aquilo? Não. Você faz isso? Não deu, né? Não, ou deu certo. Do que a outra, que é a entrevista por competência. Ela é um pouco mais difícil, mas quando você consegue desenvolver essa habilidade, a sua contratação ela é muito mais assertiva, né? E basicamente, quando você vai fazer uma entrevista por competência, aí começa, né? Primeiro, você precisa entender quais são as competências que você quer contratar. Né? Aí a pessoa sempre fala assim, então eu sento com o gestor e falo assim, vamos lá, você quer contratar? Quais as competências desse cargo? Precisa ter formação? Não. Competência. Não estou falando de formação. Não estou falando de conhecimento. Eu quero qual é a competência. Aí todo mundo vai para precisa de ser comunicativo. Aí precisa mesmo. Aí o que ele faz no dia a dia? Aí você vai ver, a pessoa fica o dia inteiro na frente do computador mexendo em planilha, não atende um telefonema e a pessoa, ele fala, precisa da habilidade da competência de comunicação. Não precisa da competência de comunicação. Proatividade. Precisa de proatividade? O que ele vai fazer? Ele precisa, tem sites da sugestão do que ele está fazendo ou ele tem um procedimento que ele vai realizar e ele precisa cumprir o procedimento? Você tem um procedimento que ele vai realizar, então, o nível de proatividade é muito pequeno. Então, estou dando alguns exemplos porque às vezes a gente também tem uma ideia falsa ou muito empobrecida do que as competências que o cargo precisa. Sim. Então, uma vez você definindo quais são as competências que aquele cargo precisa, então você consegue se preparar para uma entrevista de competência, né? Então, vamos lá que eu determinei que eu preciso de uma pessoa que tem uma competência que é de solução de problemas. Porque a grande parte do dia dela vai aparecer problemas que não tem uma receita de bolo, o que ela faz quando aquele problema... Ela vai ter que descobrir o que fazer quando o problema surgir. Então, beleza. É o que a gente chama de problem solving, né? Que é o resolvedor de problema, né? Beleza, então precisa dessa competência. Agora nós vamos pensar em perguntas que nos ajudem a avaliar o quanto que ela faz aquilo. E a entrevista por competência, ela sempre vai basear no passado. Então, aí você não chega pra pessoa e fala assim, Matheus, você é bom em resolver problemas? O que você vai falar pra mim? Sim, com certeza. Do mundo. O melhor do mundo. Todo mundo vai falar que é bom resolver problema. Agora, quando você vira e fala assim, Matheus, no seu último emprego, me conta uma situação onde você teve um problema bem complexo, que ninguém sabia o que fazer e que você conseguiu resolver, dar uma solução. Me conta como que você trabalhou nesse problema. A pessoa vai, difícil, tá? Mas uma hora ela lembra, você tem que dar espaço para ela. Então, teve uma vez que aconteceu isso. E aí, quando a pessoa traz a situação, aí você explora a situação. Mas qual que era o problema? Mas qual que era o impacto? Tal? O que você fez? Mas o que você fez primeiro? Com quem que você falou? Como que você amarrou isso? Aí você vai vendo como que a pessoa, de fato, resolveu um problema real na experiência passada dela. E aí, com base nisso, você consegue dizer se é do que ela te trouxe. Se você avalia que ela, na competência resolução de problema, ela é satisfatória, você entende que a história que ela trouxe para você foi muito boa e ele resolveu bem. Que às vezes a pessoa pode trazer também uma história para você e a resolução que ela fez foi uma resolução de merda, né? Foi muito ruim a solução que ela deu lá e ela acha que foi bom. Aí você vai avaliar, ela trouxe o problema, a solução foi satisfatória, não foi e tal. E aí você começa a isso. Então você tem que primeiro definir as competências e depois você vai para a história daquela pessoa, quando que ela fez algo parecido, e aí você começa a entender um pouco o modus operandi daquela pessoa, que são as competências que ela tem para aquilo, né? Eu acho que esse é o melhor caminho hoje para você fazer uma boa contratação. É definição de competências, tem um trabalho de casa primeiro, fazer a definição das competências do cargo, bem feito, se preparar quais são as perguntas que eu vou fazer para analisar aquilo e ir para a entrevista para buscar se a pessoa tem aquela competência ou não. Exatamente. Cara, você falando, como que isso pode ser decisivo no preenchimento de uma vaga, né? Olhando assim do ponto de vista como contratante, como empresário. Cara, você precisa ter isso muito nítido na sua mente, porque senão você acaba descartando pessoas que seriam boas, mas por alocação errada ou por uma expectativa errada que você coloca na pessoa. Quando você falou isso, vou lembrando de vários exemplos assim, de pessoas que eram excelentes, né? Por exemplo, uma excelente vendedora, daí você pega esse vendedor, você coloca ele como gestor
mas não é o perfil dele ser gestor, o perfil dele é vendedor, né? As características ali, as habilidades dele é para aquele negócio. Então, essa leitura realmente faz muita diferença, né? E olha só para você ver como que quando a gente começa a explorar o assunto com alguém que é da área um pouco mais específica, nossa mente começa a abrir. E a gente vê que, de repente, a dificuldade não está necessariamente nos candidatos, mas às vezes é na própria interpretação do empreendedor do que ele espera de uma vaga, do preenchimento de uma vaga, né? E daí, uma vez que a gente consegue entender isso, tá? Entendemos, contratamos essa pessoa com esse pré-requisito, né? Existe alguma receita de bolo ou, sei lá, uma métrica simples que a gente consegue aplicar para desenvolver esse cara que veio com essas competências primárias necessárias ali para esse cargo, para a gente desenvolver e fazer com que ele tenha um desempenho legal dentro desse cargo? Uma vez dentro da empresa, aí precisa entender qual que é a carreira, né? Qual que é a carreira que você está colocando ele ali. O que a gente vê hoje, né, que acaba atrapalhando o desenvolvimento das pessoas, é não ter justamente a perspectiva. Então, tipo assim, eu entrei aqui. E às vezes a gente esquece de comunicar para aquele colaborador aonde ele pode chegar naquela carreira que ele está e quais são os passos que ele tem que ter para chegar até lá, né? Então, contratei como um analista júnior, eu tenho que explicar para ele, olha, na sua carreira você está entrando como analista júnior, depois você pode virar um analista pleno, um analista sênior e também se tornar um especialista. Ou caso você queira, um dia você pode se tornar um coordenador, um gerente, alguma coisa do tipo, né? E aí a pessoa ficou ali, né? Deu aquele tempo de entender que ela ocupou bem a cadeira onde ela está desempenhando bem. Aí começa, então, o passo da gente começar a desenvolver para uma próxima cadeira, né? E aí a gente tem um trabalho meio que ambidestro, né? A gente vai ter que sempre ter um plano de desenvolvimento de carreira, que a gente chama de PDC, que é pensando a evolução da pessoa para uma próxima step da carreira dela, né? E tem o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual dela ali. Porque sempre vai ter algumas competências, alguns conhecimentos para a cadeira atual que ela não está atendendo plenamente. Então, eu preciso te dar um feedback sobre o seu hoje. Matheus, hoje você está bem nisso na sua posição, mas para essa posição eu ainda preciso que você desenvolva isso, né? Aí entra o feedback, né? A clareza da comunicação da pessoa, o que eu espero de você para a cadeira que você está. E, Matheus, e pensando em próximos passos de carreira, na posição que você está, como, sei lá, um analista financeiro, para você virar um analista financeiro pleno, para a cadeira de pleno, a gente espera que um pleno hoje na empresa ele saiba fazer isso. Então, se você quer um dia se tornar um pleno, meu feedback para você comece a estudar sobre isso, comece a desenvolver tal ponto e tal ponto, né? Então, o que às vezes muitos microempreendedores, né, médio empreendedores aí que têm empresas, equipes, eles às vezes eu percebo que eles não dão muito valor é a estruturação de um plano. Cara, mas é uma equipe pequena, tal, não sei o que, cara, mas ainda assim, né? Mas eu só tenho essa pessoa fazendo essa função, mas ainda assim, essa pessoa entra ali, ela acha que a percepção dela é que ela vai entrar e morrer naquela mesma posição, que ela nunca vai virar um cargo novo ou ter uma promoção, alguma coisa. Você já vai começar a desengajar a pessoa ali, ela não vai querer saber, para que eu vou me desenvolver? Para que eu vou estudar? Para que eu só tenho o que eu faço aqui, né? Então, ter essa visão de futuro, essa perspectiva, é primordial para você conseguir trabalhar desenvolvimento. Porque senão eu fico trabalhando seu desenvolvimento e a sua pergunta é, mas você está me desenvolvendo para quê? Para eu continuar analista júnior a vida toda, entendeu? Não faz sentido, eu não quero, tá bom. Se você me contratou e eu consigo fazer o que eu estou fazendo isso aqui, então para que desenvolver? Né? Então, acho que esse é o principal ponto, ter um plano de cargos e salários bem estruturado, né? E aí sim você tem o depara, né? Você está aqui e para você ir para cá precisa de X, Y, Z. Você tem X e Y, vamos trabalhar Z. Porque na hora que você tiver X, Y, Z, você está aderente com esse próximo passo, a gente passa para um analista pleno e seu salário vai ser aumentado para tanto. Aí você consegue começar a ter as bases de desenvolvimento. Cara, é isso. Eu sempre gosto de falar isso, e você que está acompanhando, que tem uma empresa pequena que seja, 3, 4 funcionários, o que eu gosto de falar? Cara, vendas sempre vai ser, querendo ou não, a premissa ali da venda, da empresa. Porque se você não tiver venda, receita, você não tem o que administrar. Mas isso não é uma muleta para você não planejar o resto da sua empresa. Cara, no final, você consegue 1 milhão de empresa, cresce na sorte ali, vai acontecendo e cresce. Beleza, pode acontecer, mas a grande maioria não é assim. Então, conforme a empresa vai crescendo, ela precisa ir estruturando. E é isso que você falou. Cara, se você não tiver um plano de carreira bem estruturado, toda essa parte de desenvolvimento de pessoas vai chegar um momento que vai ser o seu gargalo. Você não vai conseguir desenvolver a sua empresa porque falta, não mão de obra, mas falta a querência ali, ou aquela sinergia como equipe para que você alcance ali o objetivo de desenvolver a empresa
enfim, e eu vejo que isso realmente não é que é uma dificuldade, isso entre médio e pequeno basicamente não existe, não existe, né? O que a gente conhece de empresas contrata pessoas, está precisando para quê? Fazer isso, isso, isso. Qual que é o plano de carreira? Não, isso não vai custar muito dinheiro, não vale a pena, conforme for melhorando, você fez uma coisa boa, vou te dar um bônus, vou te dar um não sei o quê, mas não tem uma noção clara, né? Eu gosto sempre de falar sempre isso, cara, o que a gente não registra, nós não avaliamos, né? Então, se a gente tem métricas para avaliar, para registrar, a gente consegue avaliar. E o que a gente avalia, a gente melhora. É basicamente isso, né? E você falou uma coisa muito interessante nessa parte de desenvolvimento de carreira, em chegar até onde você quer chegar, enfim, com o seu funcionário, até onde ele pode chegar, e isso tem que estar, querendo ou não, atrelado também ao financeiro. Aí, ser oriundo ali do financeiro, você vai montar o budget, eu vou estabelecer X reais para essa área, ou então eu preciso chegar numa receita X para ter esse orçamento aqui, para desenvolver pessoas, para conseguir fazer isso, para conseguir fazer aquilo, né? E para que a gente consiga, de uma maneira geral, envolver o funcionário, o colaborador ali dentro do sonho da empresa. Essa eu acho que é a principal característica que eu percebo. Existe o dono da empresa, de repente, mas os dois ali, que são diretores, que estão empenhados, têm um vislumbre, sabem onde quer chegar, e existe um abismo entre ele e os colaboradores que não sabem, simplesmente estão ali para seguir uma função, né? E até olhando para isso... E aí, só te interrompendo, mas isso aí que você está trazendo é muito importante, porque eu falei sobre cargos e salários, mas isso é para tudo, como você está colocando, né? Se tem metas estabelecidas, né? É que você falou, às vezes o dono, né, o empresário, ele sabe quais são as metas dele. A equipe não sabe, né? Então, tipo assim, fazer o desdobramento da meta, né? Pô, a nossa meta é, sei lá, aumentar o nosso número de clientes e tal. Fulano, você que está aqui no comercial, o desdobramento dessa meta para você qual que é? A nossa meta é isso enquanto empresa. Você vai contribuir para essa meta aqui. Então, a sua meta ao longo desse ano é para que você, sei lá, no primeiro semestre você aumente sua carteira em tanto, né? E aí, junto com isso, ter a questão do reconhecimento, né? Então, quando você tem metas definidas e aí a pessoa sabe, pô, eu vou ser avaliado por quanto eu estou contribuindo para essa meta. Eu tenho um plano de cargo estruturado. Pô, eu sei que eu posso evoluir disso para isso, né? Porque eu sei que o próximo cargo aqui que eu posso ocupar é tal. Outra coisa também que muitas empresas, mesmo empresas pequenas, podem desenvolver é a questão de cultura daquela empresa, né? Então, pô, eu sei qual é a cultura dessa empresa, né? Não está só na nossa parede, mas está ali, claro, quais são ali os comportamentos que eles esperam de todos os colaboradores. Eu sei que eu vou ser medido por esses comportamentos aqui. Então, você começa a registrar as metas, a cultura, o plano de cargos, que são processos internos de gestão de pessoas, né? A gente vê muitos empresários fazendo isso bonitinho, registrando tudo no que diz respeito ao cliente, né? A fazer isso com o cliente, né? Mas para o cliente interno dele, para a equipe, eles não fazem isso, né? E aí um atrapalha o outro, né? Porque aí você está fazendo muito bonito para o seu cliente, mas você não tem uma equipe que vá junto com você fazer tudo que você está planejando para o cliente, porque não tem o mesmo cuidado de você planejar toda essa estrutura e essa gestão que você faz com seus clientes, você não faz isso com seus colaboradores. Né? Aí você vai ter uma equipe desengajada, uma equipe com baixa performance, um alto turnover, absenteísmo, né? E você fica patinando sempre por conta da sua equipe, né? Então, acho que engloba tudo isso, né? Que você colocou tanto as metas, quanto cultura, estratégia, e o plano de cargos, de desenvolvimento, reconhecimento, tudo isso. Legal. E por outro lado, isso também é verdadeiro, né? Você, de repente, que está assistindo, que é um colaborador, que é um funcionário, não é... Está no outro lado da moeda, entenda que o fato de você querer contribuir, isso faz com que você ganhe notoriedade, né? É diferente da expressão que a gente sempre conhece quando alguém quer se destacar, puxa saco, não sei o quê. Não, quando você se preocupa com o desempenho, os seus líderes, eles vão te reconhecer. Se não reconhecer, você está no lugar errado e você vai rodar até chegar no lugar certo, né? Mas você vai conseguir ser reconhecido por isso. E você, Lucas, falou uma coisa que eu particularmente gosto muito, e eu estudo muito sobre isso, porque eu acredito que no final do dia é isso que fica nas empresas. Você falou sobre cultura. E cultura é um assunto muito amplo e, na minha perspectiva, muito menosprezado, né? O que eu vejo como cultura das empresas? Cultura das empresas é aquilo que o dono é. Então, se o cara sei lá, meio pesado, arrogante e tal,
a cultura da empresa, o ambiente empresa fica ruim, né? Então passa um pouco isso. Só que a gente sabe que essa é uma visão extremamente errônea e simplista de cultura, né? Sim. Cultura é algo que a gente consegue metrificar, a gente consegue de maneira intencional colocar e desenvolver, né? Você, dentro desse seu cargo de desenvolvimento, enfim, trabalhando com isso, muito ligado à cultura também, o que você enxerga de importância na cultura e como estabelecer uma cultura sadia dentro de uma empresa, né? Legal. Tem uma frase famosa que diz assim que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã, né? Porque as empresas também gastam muito tempo definindo estratégia e quase tempo nenhum definindo cultura, né? Só que se você tem uma estratégia mais linda que for, mas você não tem uma cultura que sustenta a estratégia, a cultura vai destruir a sua estratégia. É isso que vai acontecer. E aí tem muitos líderes que falam assim, mas aqui na nossa empresa nós não temos cultura. Errado, é o que você acabou de falar. Tem. Existe. Toda empresa tem uma cultura. O que acontece é que você não está gerenciando essa cultura. E aí a primeira pergunta que a gente vai fazer, analisar é qual é a cultura que está estabelecida, porque uma cultura tem. E quando a gente vai ver, a cultura que está estabelecida é uma cultura muito negativa. Às vezes é uma cultura do individualismo, onde é cada um por si aqui. Eu não ajudo ninguém se ajuda naquela empresa. Isso é uma cultura estabelecida. Por algum motivo, que às vezes não tem nem como a gente descobrir o porquê, porque é histórico, é multifatorial, mas aquilo foi estabelecido de alguma forma. Então, às vezes você vai entender que naquela empresa foi estabelecida uma cultura de individualismo, foi estabelecida uma cultura do coleguismo, né? Tipo assim, não tem critérios de promoção, de reconhecimento. O gestor lá, o empresário, ele reconhece os amigos do rei, que o pessoal brinca, né? Para os amigos do rei tudo, para os inimigos nada, né? Então, é sempre os amigos mais próximos dele que recebem os outros, às vezes estão se matando, mas não são vistos. Então, existe uma cultura. Essa é a primeira coisa que os líderes, né, os empresários precisam entender. Existe uma cultura na sua empresa, seja ela positiva ou negativa. E a cultura também não tem só coisas ruins, às vezes também tem coisas boas que a gente vai, na hora da análise, a gente descobre. Mas a questão a gente precisa entender qual que é a estratégia, aonde vocês querem chegar, e aí então entender qual é a cultura que eu preciso desenvolver para chegar ali, né? Para alcançar essa estratégia que eu estou querendo. Né? Então, o primeiro ponto, né, é sempre partir da estratégia. A gente quer, aonde nós queremos chegar enquanto empresa. Para nós alcançarmos isso, qual é o tipo de cultura que nós devemos gerar aqui? Porque às vezes eu estou falando, uma cultura muito de individualismo, mas às vezes a cultura que a gente precisa nessa empresa específica não é uma cultura de colaboração, porque aqui na minha empresa eu só contrato PJs, né? São todos comerciais, cada um é uma empresa, né? São todos PJ. Não quero que, para mim não faz diferença se eles se ajudam ou não se ajudam. O que eu preciso é resultados individuais, porque eu estou realmente precisando que cada consultor comercial aqui, que é um PJ, que é uma empresa, faça a sua entrega. Então, se a minha estratégia é isso, né, para alcançar tal, eu preciso que eles trabalhem individualmente, eu não preciso de colaboração, integração, não preciso ter eles na mesma sala, não preciso que eles tenham intersecção do trabalho entre eles. Então, para que eu vou colocar na minha parede que a nossa cultura é colaboração, entendeu? Trabalhamos juntos para trabalharmos mais. Se ter isso ou não ter isso, pouco me importa, né? Mas para outras empresas já não. Para outras empresas eu tenho uma equipe onde eu preciso de colaboração. São áreas que precisam se relacionar, são áreas que precisam trabalhar juntas, que dependem do resultado uma das outras. Então talvez isso seja um pilar importante. E às vezes isso já existe. Então beleza, a gente só vai patentear isso e falar, a nossa cultura é essa, isso já existe. Mas muitas vezes, e quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento de cultura, a gente parte das dores. Também, qual que é a dor, né? O que as pessoas estão sentindo que precisa ser diferente aqui dentro da nossa empresa, né? E às vezes a gente vai descobrir que uma das dores, conversando com as pessoas, aqui tudo é muito burocrático, os nossos processos são muito difíceis. Se eu falo com fulano, você tem que validar com ciclano, que tem que validar com tal. E a gente é uma empresa pequena e ainda é muito burocrático, tudo isso aqui é muito setorizado. Então, isso é uma dor, né? E isso está atrapalhando a gente avançar enquanto empresa. Então, uma das formas também é você transformar essa dor em um ponto positivo da sua cultura. Entendi. Que é, por exemplo, a gente trabalhar, então, um ponto da nossa cultura vai ser, trabalhamos de forma simples e ágil, sabe? E, não é assim hoje, mas justamente por não ser e ser uma dor e algo que atrapalha a gente chegar na cultura, a gente vai trazer luz sobre isso daqui, transformar isso num slogan da nossa cultura, um dos pontos da nossa cultura, que somos simples, somos ágeis, somos rápidos, alguma coisa assim. E eu começo, então, a trabalhar aquilo com as pessoas. Porque aí, uma vez que eu falo que a nossa cultura é essa, eu falo, Matheus,
eu posso te dar um feedback assim, Matheus, eu sinto que os seus processos estão demorando muito para serem aprovados. E lembrando a nossa cultura, qual que é a nossa cultura, Matheus? Nós somos simples, nós somos rápidos. Então eu preciso que você melhore isso para você estar mais aderente à nossa cultura. Né? Então você começa a ganhar conexões ali e vai ficando mais claro e mais visual para as pessoas. Então isso é uma forma de trabalhar a cultura, né? Pensar a estratégia, pensar o que eu preciso para alcançar essa estratégia e dentro do que eu preciso, o que já existe hoje e o que é uma dor, o que é uma fraqueza minha, e eu também transformo isso de uma forma positiva como minha cultura. Legal. Você falou isso, eu estava lembrando da minha carreira. Isso é uma coisa que eu tento muito ser efetivo no sentido de feedbacks. Por quê? Eu fui um cara que eu cresci profissionalmente muito solto, no sentido de, cara, o desafio é esse, a gente tem que chegar nesse ponto. Eu saía e... Só que era um período que eu estava em crescimento. Eu comecei a trabalhar muito novo, assim, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos, já peguei cargo de gestão muito, muito cedo também, e eu não tive esse feedback. Cheguei, consegui adquirir uma maturidade? Sim. Mas talvez eu teria atingido o objetivo da empresa muito mais fácil ou de uma maneira muito mais ágil se eu tivesse esses feedbacks. Isso que você falou, cara, é uma coisa que, na minha perspectiva, é uma coisa, assim, indispensável de um líder para com o seu liderado. O lance dos feedbacks, né? E hoje a gente sente, assim, olhando como sociedade, né? Depois da pandemia, durante a pandemia, eu tenho essa percepção de que o ser humano, ele teve uma certa dificuldade em relacionamento, né? Tanto que a gente vê muitas pessoas procurando... O relacionamento à distância aumentou, assim, absurdamente. Pessoas querem home office. Então, você entra numa reunião digital online, por exemplo, a maioria das pessoas estão com a câmera desligada, né? Então, assim, está cada vez mais distante esse relacionamento. E dentro disso, o que a gente consegue classificar? Pô, o relacionamento entre pessoas de maneira estreita, isso é indispensável ou isso vai de acordo, por exemplo, cara, isso é uma coisa que não é tão necessário hoje em dia, a sociedade se adaptou. Como que você vê essa questão? Eu acho que depende, Matheus. Acho que depende. Como eu trouxe agora. Isso está atrapalhando a empresa de alguma maneira, né? Isso está atrapalhando os resultados de alguma maneira? Se a resposta sincera for sim, o fato tô sentindo que a galera está muito individualizado, não está tendo interação. Isso atrapalha a empresa, né? Se atrapalha a empresa, então tem que atuar sobre isso. Se atrapalha os resultados, tem que atuar sobre isso, né? Agora, não, cada um tá na sua, mas tá todo mundo entregando, tá todo mundo fazendo acontecer. Então, beleza. Mas é aquela questão, né? A empresa vai ser a cara do dono, né? Como você mesmo colocou. Às vezes, o que esse dono quer para a empresa? A idealização dele de empresa é uma empresa, né, onde todo mundo tá junto, tal, não sei o quê. Então, beleza. Então, você tem que transformar isso na sua cultura e você tem que já comunicar isso. E comunicar isso aonde? No momento da contratação. Né? Eu já tenho que falar para você, Matheus, aqui nós somos uma empresa... a nossa cultura está aqui, a nossa cultura é uma cultura de relacionamento, né? Então por isso a gente vem presencial 5 vezes na semana, sabe? A gente tem, uma vez por mês, a gente tem um dia livre que a gente se encontra, então você vai criar que aí dentro de cultura tem os rituais, né? Que a gente tem que ter alguns rituais que sustentam a cultura, né? Legal. Então, por exemplo, se a gente chama da nossa cultura é a cultura da colaboração, da amizade e tal. Então, um dos rituais que sustenta isso é, uma vez por mês, nós temos um dia livre que a gente almoça junto e não sei o quê. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comunicar isso na hora da minha contratação, que é o que a gente chama de employer branding, né? Que é você fazer a divulgação da sua empresa de uma maneira estratégica para você atrair pessoas aderentes à sua empresa, à sua cultura. Então, por isso que você tem que colocar bem claro como que a gente porque aí você vai atrair pessoas que olham para aquilo e falam, legal, eu gosto disso. Agora, uma pessoa que fala assim, nossa, 5 vezes presenciais, nossa, colaboração, amizade, relacionamento, eu não sou assim, eu quero um negócio mais, trabalhar da minha casa sozinho e tal. Ele vai procurar uma empresa onde a marca venda isso para ele, né? Então, de novo, né? A gente vende a marca às vezes para o cliente, né? Para os nossos clientes, mas a gente também precisa fazer a venda da nossa marca para os nossos clientes internos, que são os nossos colaboradores, né? Então, por isso é importante, porque às vezes o cara não comunica isso, que ele quer isso na empresa, que a empresa seja assim, e ele acaba contratando uma pessoa que não tem nada disso, que ela não quer trabalhar numa empresa assim. Aí depois você fica lá, você quer uma reunião, todo mundo presencial, e você só contratou gente que quer trabalhar remoto. Aí fica aquela briga do empresário com a equipe. Não vem, mas pô, você vendeu isso? Você comunicou que era assim? Estava claro para ela que era assim? Aí você contratou uma pessoa que para ela não estava claro que era isso, porque se talvez estivesse claro ela nem vinha, e agora você está aí brigando com a pessoa para transformar a pessoa, né, para se adequar a esse modelo que você construiu. Então acho que por isso que é importante
entender o que você quer, o que faz sentido, né? O que faz sentido para a sua estratégia, o que colabora para os seus resultados, o que faz sentido para os seus clientes, para o seu produto, o que você também quer enquanto empresa, como dono dessa empresa, e comunicar isso claramente, tanto para os seus clientes quanto para os seus colaboradores. Show, sensacional. Isso, cara, que você falou é muito top, assim. E se você que está acompanhando esse podcast chegou até aqui, entende-se que você quer ter uma empresa bem desenvolvida, quer crescer, enfim. Então a gente precisa falar algumas coisas no português bem claro. Se você não tiver noção do que você quer para sua empresa, não é o seu colaborador que por osmose vai ter a noção por você, né? A gente já pode deixar isso bem claro. Então, você como dono, você como líder, você tem que ter isso muito claro na sua mente para você conseguir transparecer isso para sua equipe. Não existe, né? E um outro ponto que a gente pode salientar aqui de maneira bem incisiva é de que, no final do dia, empresas são feitas de pessoas, cara. Então, se você começou uma empresa com o objetivo de crescer, mas você tem uma mentalidade de que eu vou contratar pessoas para gerar o máximo de resultado com o mínimo de custo para a empresa, esquece, cara. Isso não vai acontecer também. Porque no final, para você ter um bom desempenho, você também precisa saber recompensar. E recompensar, não estou falando só de dinheiro, estou falando de clima, enfim, de todas as outras questões, né? E pensando um pouquinho nisso, Lucas, então a gente passou desde este momento de recrutamento, né? Passamos por esse desenvolvimento do colaborador dentro da empresa, passamos pela... esse implantar a cultura no time, toda essa expertise. Eu estou com uma equipe legal, estou com um funcionário engajado, estou com uma equipe comprometida, a galera que veste a camisa e tal, uma galera que trabalha com inteligência. Como que eu faço agora? Porque eu criei aqui um cenário perfeito, tá legal. E o que acontece? Eu quero essa galera boa. Só que a galera boa que eu quero, já preparadinha, eles não estão entregando currículo. Esse pessoal está dentro de outras empresas. E o que eu posso fazer? Como que eu mantenho essa galera engajada que eu treinei e tal dentro da minha estrutura? Como que eu faço para manter essa galera segura? É só dinheiro, por exemplo? Dinheiro é importante, mas não é tudo, né? Aí, enquanto você estava falando aqui, eu até lembrei daquela frase famosa do Simon Sinek, né? Ele fala assim, 100% dos meus clientes são pessoas, 100% dos meus fornecedores são pessoas, e 100% dos meus colaboradores são pessoas. Então, se você não entende pessoas, você não entende negócios, né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender, né? E aí chega esse ponto, né? Aqui também não tem receita de bolo, Matheus. Não tem. Não tem em nenhum lugar e a gente faz o benchmark frequente com RHs de várias empresas e não tem receita de bolo, né? O que tem é uma contínua busca de adaptação, evolução, de ajuste da empresa, porque as pessoas mudam, o mercado muda, o cenário muda, e a gente precisa estar atento a isso para que a empresa também vai mudando, né? Então, o que acontece às vezes é aquela, a gente sempre fez assim e agora não está dando certo, né? A gente sempre fez assim, mas agora a galera não está ficando, a galera está reclamando e tal. Então, tipo assim, funcionou até aqui, isso que você fez, legal, mas só que isso que você fez até aqui não está funcionando mais, é hora de você mudar. E muda tudo. Então, a gente já falou aqui, por exemplo, de estrutura de cargos e salários, de cultura, de estratégia. Hoje em dia, os líderes, né, uma das principais competências do empreendedor, de um líder de pessoas, é a flexibilidade e a adaptação, né? Então, a gente precisa estar em constante adaptação da empresa e de tudo, da estrutura, para que a gente continue a engajar e reter as pessoas, né? Então, não tem forma mais eficaz de ouvir as pessoas, né? Então, a remuneração é importante, né? E ela precisa ser contínua e ela precisa acontecer recorrentemente, né? Às vezes você não vai, ficar colocando dinheiro, aumentando o salário todo ano, porque também você vai estourar a sua folha. Mas talvez você pode pensar outros meios, como, por exemplo, bonificações, participação nos lucros, né? Você faz alguma bonificação anual, bonificação semestral. Você pode pensar em procurar, hoje existe uma gama muito grande de benefícios, né? De empresas de benefícios que você pode, às vezes, pensar fora da caixa e trazer um benefício diferenciado para a sua empresa, né? Para oferecer para os seus colaboradores. Porém, você precisa estar atento a ouvir os seus colaboradores para entender o que eles estão precisando, né? Então, é comum empresas, né, realizarem pesquisas de clima, né, pesquisas de engajamento. Existe uma variedade de consultorias que fazem esse tipo de avaliação, que você cria uma ferramenta interna
para que as pessoas possam avaliar coisas da empresa, dar feedback sobre a empresa. Então isso é possível, você também contratar algo assim mais estruturado. Ou, pô, não tem, Lucas, né, budget para fazer uma contratação de algo assim, apesar de ter para todos os bolsos, né? Mas você cria, então, internamente, um relacionamento próximo com a sua equipe para você começar a entender o que a sua equipe está demandando, o que eles estão querendo, o que não está bom para ser melhorado, né? Então, o reconhecimento contínuo é importante, né? O que a gente vê também é muitos líderes que fazem, muitos empresários fazem, pô, eu dou um aumento para você agora, por 5 anos sem nenhum aumento mais na sua vida. Né? Eu chego agora te dou 50% de aumento, mas você passa 5 anos sem receber mais nada. Pô, era melhor então você ter feito fracionado, né? Para ter a sensação da cenourinha ao longo do caminho, né? Você sempre vai tendo uma cenourinha para a pessoa ir recebendo alguma coisa ali, né? O próprio benefício, como eu falei, e também entender o que eles valorizam, o que essas pessoas estão valorizando. As empresas fazem muito isso, de entender quais benefícios vocês gostariam que a gente adquirisse para que vocês tivessem acesso, né? Talvez você consiga contratar um benefício de academia, um benefício... Esses dias eu vi um bem legal que surgiu, que algumas empresas estão oferecendo, é uma empresa que você contrata a empresa e o benefício de viagem. E aí você dá para o seu colaborador um incentivo financeiro uma vez por ano para ele fazer uma viagem, sabe? Um desconto em passagem aérea, desconto em hotel, desconto tal. Pô, isso não funciona para toda empresa, mas pode ser que para sua empresa isso funcione e a galera vai achar um máximo. Tipo assim, pô, eles contrataram um negócio que nas minhas férias, no mês das minhas férias, eu ganho um incentivo que eu consigo passagem em hotel com desconto para eu viajar. Eu vi que tem isso, que as pessoas, muitas empresas estão contratando, né? Então, eu acho que o segredo aí, como eu disse que não tem receita de bolo, então eu acho que tipo, é você estar próximo da sua equipe, né? E você ouvir a sua equipe e entender o que eles estão demandando, o que eles estão buscando, o que eles estão valorizando, o que eles passaram a valorizar, e você ter a flexibilidade de ir adaptando a sua empresa para essas pessoas continuarem aqui com você, né? Legal. Enquanto você estava falando isso, eu estava lembrando de uma conversa que a gente teve uma vez, você estava contando uma experiência de um líder, eu acho que você estava desenvolvendo, que ele estava com uma dificuldade para ter um relacionamento com os liderados dele, alguma coisa assim, e se eu me lembro bem, era um cara meio analítico, tinha uma planilha com algumas coisas assim, e você falou assim, cara, e se de repente você só querer mesmo saber como a pessoa está, né? E no final eu acho que é exatamente isso, né? Por mais que existem métricas, enfim, a gente pode fazer uma lista e ir ticando lá as coisas, poxa, tem que estar feliz, porque eu tiquei 3 itens das listas. Mas na verdade, o que faz diferença é essa empatia de, cara, eles estão se sentindo felizes? Ou deixa eu entender o que realmente eles estão... assim, a gente não pode criar uma ilusão no sentido de que todo mundo bonzinho está pensando único e exclusivamente no bem-estar. Não, o interesse é financeiro, né? Nós contratamos para ter um retorno, né, numa entrega de performance, e a pessoa também aceita ser contratado, vende o seu tempo em troca de benefícios. As pessoas passaram a valorizar muito isso, né? Então, pô, eu ganho muito bem, mas eu faço hora extra todo dia, entendeu? Pô, eu ganho muito bem, mas meu patrão faz eu trabalhar todo sábado, sabe? Então, a galera começou também a colocar isso na conta e isso passou a ser um ponto de atenção muito grande, né? Existe um teste que é um teste bem legal, chama âncoras de carreira, né? Para quem quiser pesquisar também. E é um teste que a gente sempre utiliza para fazer assessment de avaliação para vagas de liderança, para vagas de especialista, né? E aí ele fala, a ideia do âncora de carreira é dizer qual fator da sua carreira profissional, da sua vida, é mais importante para você. Qual fator da carreira é mais importante. E aí tem lá especialização técnica, tem resultados, desafios, e tinha um que era bem-estar. E esse era sempre o que ficava por último, assim, quando eu comecei a aplicar esse teste lá uns 8, 9 anos atrás, esse era sempre com menor pontuação. Nos últimos 4 anos para cá, sempre que eu aplico esse teste, ele sempre está entre os 3 mais bem pontuados para todos os profissionais que eu avalio. Então, a ideia de bem-estar para as pessoas hoje é muito importante. Então, é muito importante que o líder ele também olhe para isso. Sim. Às vezes você tem uma estrutura de remuneração legal, mas não tem uma condição de bem-estar, de saúde legal dentro da empresa. Legal, cara. Então, assim, por tudo isso que a gente conversou até agora, a gente já conseguiu extrair muita ferramenta, né? Muita ferramenta e coisas que a gente consegue aplicar na nossa empresa. Então, assim, pensando no nosso... no empresário médio pequeno ali, do cara que tem 5 funcionários até o cara que tem ali, o cara pequeno que tem 20 funcionários, ele não tem percepção nenhuma disso, né? Mas ele, através dessa conversa, ele entendeu que isso é extremamente importante, principalmente para o resultado da empresa e para a qualidade dos colaboradores dele, desempenho da equipe como um todo. Como que você indicaria, o que você sugere
para ele colocar em prática já, por exemplo, amanhã. Hoje, numa sexta-feira, segunda-feira, eu quero colocar em prática isso para começar a trabalhar em relação a isso, o desenvolvimento da minha galera. O que você indica, obras e dinâmicas básicas, assim, práticas, para a gente colocar em ação assim, com a nossa equipe? Matheus, algo que eu sempre faço quando eu começo a atender um líder, uma consultoria para uma empresa, alguma coisa do tipo, né? É bem simples, mas 90% deles não fazem, né? Eu ajudo eles a organizarem a reunião de gestão, ou seja, uma reunião semanal para acompanhamento de indicadores importantes da empresa. Quem deve participar dessa reunião, para ter critérios bem estabelecidos de quem participa e ter uma frequência e ser, tipo, religioso aquela reunião semanal, onde ele vai estar sentado na mesa com as pessoas da área dele, da equipe dele, os líderes dele, ou às vezes se é uma empresa menor, são 5 pessoas, ele vai sentar com os 5 e ele vai montar uma pauta do que vai ser tratado semanalmente. Qual vai ser a pauta, então, que vocês vão ver semanalmente? Quais são os indicadores importantes para você, que eu pergunto? Quais são os indicadores que você acompanha? Acompanha X, Y, Z. Então, beleza. Então, semanalmente, você vai sentar com a sua equipe na sua reunião de gestão e você vai abrir para eles os indicadores, mostrar para eles como vocês estão indo, e você vai abrir também para que eles tragam pautas para essa reunião, para que vocês conversem sobre assuntos que eles também acham importantes para serem conversados, né? E aí, às vezes, começa a reunião com pouca coisa, daqui a pouco eles veem que tem muita coisa para falar na reunião, porque eles vão vendo outros assuntos importantes para serem tratados. Então, a primeira coisa que eu sugiro sempre e que sempre dá muito certo, um resultado muito positivo, uma reunião semanal com sua equipe para acompanhamentos de indicadores e discussão de pautas importantes do que aconteceram na semana passada e que vão acontecer na próxima semana. Mas aqui, o que eu sempre escuto, não, mas aqui, assim, vai acontecendo, a gente vai conversando. Assim, beleza, ótimo, que bom que é assim. Mas vocês vão ter uma reunião semanal para vocês falarem sobre coisas importantes. Que eu duvido que no meio do dia você fala para eles como está o indicador financeiro. Eu duvido que você fala no meio do dia tomando café. Galera, só lembrei aqui, a gente está tantos por cento de meta batidos. Eu duvido que você faz isso de uma forma tão... E de uma forma que você consiga falar assim e todo mundo saiba e todo mundo saia alinhado daquele assunto, né? Então, a primeira coisa que eu sempre faço, organização da reunião semanal, uma reunião de gestão, com pauta, com acompanhamento de indicadores e tempo livre para a galera, sua equipe também trazer coisas importantes para ser discutido ali. E o outro, que eu sempre coloco também, simples, 90% não faz, reunião individual, que é o famoso 1-a-1, né? One-on-one, né? Ou X1, que alguns chamam. É fazer isso aqui que a gente está fazendo. Sentar e conversar sobre a pessoa, tanto sobre você, como estão as coisas para você, e como que estão as coisas do trabalho, né? Matheus, vamos repassar rapidinho quais são os processos que estão com você? Pode parecer muito chato às vezes para o líder, né? Porque o líder está acelerado, mas para a pessoa, sentei, você é meu chefe, o Matheus gastou 1 hora comigo hoje, perguntou dos meus processos, eu pude tirar dúvidas que estava engasgada fazia tempo, eu pude trocar com ele, falar, Matheus, aconteceu isso, cara, já aconteceu isso uma vez, aconteceu isso comigo, eu fiz assim. Então, nessa conversa saem coisas que às vezes não vai entrar na pauta, mas na hora da conversa sai. Igual a nossa conversa aqui, tem muita coisa que a gente não colocou na pauta dessa conversa aqui, que a gente começou nem a falar, e saiu, e foi muito bom, né? Então, essa conexão, né, humana, empática, relacional, né, é importante para o líder ter com as pessoas, porque aí você vai criando confiança, você vai criando proximidade, ele vai vendo que você se importa, que você está preocupado com ele, que você está ali dedicado para ele, né? E aqui nesse momento também você vai acabar sabendo que, foi aniversário do meu filho no final de semana, eu vou viajar para tal lugar na outra semana, que legal, eu já fui para lá, eu nunca fui, tal, não sei como que foi a viagem, como tá a sua mãe, você falou semana passada que sua mãe estava doente. Então você vai criando essa relação que é completamente subjetivo, completamente, que aí entra aquela história que você falou, né? Que tinha um líder que ele fazia o one-on-one. Eu falei assim, você faz o one-on-one? Faço. Como que é o one-on-one? Peraí, deixa eu te mostrar. Aí ele me abriu um Excel. Cada aba do Excel era uma pessoa da equipe dele. Ele tinha um checklist que ele sentava com a pessoa e falava assim, e como que tá não sei o quê? Legal. E não sei o quê. E aí ele ia passando o checklist dele. Eu falei assim, cara, esquece desse checklist, mano. Para com isso, que coisa mecânica, que coisa chata. E você, imagina outra pessoa que você tá conversando com ela. Tá, então, peraí, deixa eu registrar aqui. Que merda de conversa. Entendeu? E aí o feedback, o one-on-one não tava dando certo. Eu falei, cara, esquece disso. Só senta você com a pessoa e ouve, e escuta e conversa, né? Começa pela parte do processo, do trabalho, e aí você vai ver que a pessoa aos poucos ela vai se soltando. A primeira pessoa, mas o que o Matheus tá fazendo aqui sentado comigo? Aí vai falando do trabalho, você vai ver que depois de 1, 2, 3, 4, a relação já tá completamente diferente, né? Então, 2 coisas simples, que a grande maioria não faz, é ter uma reunião de gestão estruturada, semanal ou quinzenal, mais frequente, religiosa, com toda a equipe para alinhamento, para tratar de pautas importantes, acompanhamentos de indicadores,
tratar de problemas, de desvios que aconteceram, né? Esse é um lugar onde a pessoa pode trazer os problemas para discutir e ter o one-on-one com a sua equipe, com cada um. Lucas, tem 20 pessoas, cara. Então você vai ter que fazer com 20 pessoas. Tenho 30, você vai ter que fazer. Não tenho tempo de fazer com 30 pessoas, então alguma coisa está errada na sua estrutura. Se você não dá conta de gerenciar 30 pessoas, então você precisa de mais alguém para te ajudar. Né? Então você precisa ter essa reunião de gestão e essa reunião individual. Para mim, isso aqui é o básico bem feito, é o arroz com feijão. Legal, cara. Legal. Então, esse é um exemplo prático e fácil que a gente consegue aplicar na segunda-feira, com os nossos liderados, enfim, com a nossa equipe. Isso é sensacional. Eu gosto sempre de falar uma coisa que, assim, independente de quanto tempo você tem empreendendo, você sempre tem que se atualizar, né? Quem não está disposto a sentar numa cadeira para aprender, nunca vai conseguir ensinar, cara. E isso é para sempre. Ah, não, mas a minha empresa está bem consolidada, agora eu quero estabilizar. Quero só manter. Não existe manter, não existe manter. Ou você está progredindo ou você está regredindo, porque tudo à sua volta está evoluindo, o mercado está evoluindo, o jeito de gerir, os processos estão evoluindo. Então, se nós não nos atualizarmos, logo nós ficamos para trás, né? Isso é notório, assim, isso é uma coisa, é um fato, né? Lucas, muito obrigado, cara, pela sua participação. Agradeço, amigo. Valeu mesmo, um enriquecimento absurdo, assim, sobre gestão de pessoas, essa que é uma coisa que me fascina, porque eu consegui entender e enxergar isso, né? No final do dia, quem vai dar os resultados, enfim, empresas e qualquer tipo de estrutura são feitas de pessoas, né? Exato. E quando a gente consegue dominar, não sei se é uma palavra exata, mas quando a gente consegue compreender e interagir com esses relacionamentos, a gente já tem ali mais que metade do caminho andado para atingir os nossos objetivos, né? Até porque a gente consegue alinhar e tem muitas pessoas em prol de um objetivo só. Então, obrigado pelo seu tempo aqui, pela sua aceitação a este convite. Eu que agradeço, muito obrigado. Cara. Grande honra estar aqui com você. Muito obrigado, viu? Vai ter próximo, a gente vai conversar mais vezes. Se você quiser, também a gente vai deixar aqui no link do vídeo, as redes sociais do Lucas, acompanhe lá no LinkedIn, Instagram, que ele sempre está postando coisa muito legal e conteúdo sobre isso lá. Beleza, galera? Não esquece de dar o like se você gostou desse vídeo. Se você não gostou desse vídeo, dá o like também. Se inscreve no canal, que sempre tem vídeo bom aqui, convidados extremamente relevantes que estão fazendo no dia a dia. Não são pessoas que foram apenas ali da parte docente, é gente que está com a mão na massa todos os dias, fazendo e aplicando aquilo que a gente conversa aqui. Beleza? Fiquem com o Papai do Céu, até a próxima.